Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleitiana do Azeite e Vinho, e nós voltamos com o nosso ensino sobre a geração perversa, o sétimo milênio, para ser mais exato, e nós falamos a respeito da pausa, expliquei para vocês um pouquinho a respeito da pausa, do porquê é importante, porque Deus tem esse hábito de sempre dar uma pausa entre uma fase e outra, entre um processo e outro, para poder criar novas estratégias e também avaliar melhor, de fato, as consequências de determinadas coisas. Falamos também a respeito de como a igreja começou a funcionar, né, de maneira dividida, e quando eu digo dividida, foi meio porçõezinhas. Então, o povo de Antioquia era cuidado por um bispo e não conversava mais direito com o pessoal de Corinto, que não conversava mais direito com o pessoal de Roma, que não conversava mais direito com o pessoal de todas as outras igrejas, e cada um estava vivendo mais ou menos no seu mundinho. Um motivo disso, obviamente, por causa da perseguição, era complicada a comunicação entre eles, mas não havia mais uma verdade central, porque cada bispo ensinava conforme melhor lhes parecia. Alguns com sinceridade, outros com malícia, mas a verdade é que começaram a tratar cada membro como um corpo. Então, ao invés de você considerar, não, eu faço parte do corpo, mas eu sou o braço desse corpo, eu sou a mão desse corpo. Não, começaram a tratar cada congregação como se fosse a igreja, e aí aquele bispo que comandava a igreja, ele no início ensinava para se manter no caminho dos apóstolos, e com o passar do tempo começaram a ensinar o que melhor lhes parecia, com o passar dos séculos, e isso acabou criando várias divisões, né, até que chegou um momento em que havia a igreja era forte no Oriente, na parte do Oriente a igreja era muito forte, havia centenas de congregações no Oriente, tanto que no Concílio de Nicéia e no Ocidente a representação no Concílio de Nicéia ainda foi bem pouca, certo? Ainda foi bem pouca, porque a igreja no Ocidente não era tão forte quanto era no Oriente. Só que deixou de haver consenso entre eles, certo? Só que a perseguição ela acabou no ano 313 com os imperadores Constantino e o seu cunhado, que também era o imperador Licínio. E isso aconteceu por meio do Édito de Milão. Eu vou ler um trecho para vocês agora. Belezinha? Então, o fim da perseguição, como ocorreu. A perseguição de Diocleciano, ou a Grande Perseguição, foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos discípulos no Império Romano. Em 303, o imperador Diocleciano e seus colegas Maximiano, Galério e Constâncio Cloro, porque lembra que eu falei com você? Chegou um período que o Império Romano vivia sob o regime da tetrarquia, ou seja, era governado por 4 Césares, ok? E aí, Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio, esses 4 Césares, entraram num acordo para uma série de éditos de leis, éditos são leis, ok? Decretos. Uma série de decretos que começavam tanto a revogar os direitos legais dos discípulos, ou dos cristãos, certo? Que é assim que eles chamavam os discípulos naquela época, e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais, ou seja, vamos criar, como acontece hoje, vamos criar uma lei que justifique a perseguição? Beleza. Então, todo cristão que não adorar e não praticar as nossas religiões, ele vai perder o direito à propriedade dele, a gente vai pegar a casa dele, a gente vai pegar os bens dele, e se ele chiar muito, a gente vai prender ele, se ele chiar mais ainda, a gente ainda vai matar ele. Começaram a criar esses decretos. Só que dos 4, o Diocleciano era o mais cruel. E como eu falei, a perseguição foi rolando quase 300 anos. Em alguns locais ela praticamente não acontecia, enquanto outros locais eram horríveis, como acontece hoje também. Decretos posteriores dirigidos ao clero exigiu o sacrifício universal, ordenando a realização de sacrifício às divindades romanas. A perseguição variou em intensidade nas várias regiões do Império,
As repressões menos violentas ocorreram na Gália e na Britânia, onde se aplicou apenas o primeiro édito, ou seja, eles perdiam os direitos legais, mas ninguém matava eles, enquanto que as mais violentas se deram nas províncias orientais, já que a igreja lá era maior. Embora as leis persecutórias iam sendo anuladas por diversos imperadores nas épocas subsequentes, ou seja, à medida que os filhos ou novos imperadores iam surgindo, né, depois de Diocleciano, Maximiano e tal, eles foram mudando e abrandando algum desses decretos e começaram devagar a parar de perseguir aos discípulos, certo? Muito disso porque teve bastante aristocrata que se converteu ao, né, agora ainda não estava exatamente ao cristianismo, mas já tinham começado a se converter ao evangelho. O cristianismo, no formato que você conhece hoje, surgiu com Constantino, ok? Ele que criou, de fato, o cristianismo, certo? Tradicionalmente, o fim das perseguições aos discípulos foi marcado pelo Edito de Milão de Valério Licínio Constantino Grande. Constantino é filho de Constâncio Cloro, ou seja, ele assumiu o lugar do pai dele como um dos 4 imperadores, os 4 tetrarcas romanos. Vamos ler um pouquinho o Edito de Milão, que foi em março de 313. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justos que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia e a nós e a todos os nossos súditos. Eles falam assim, querido, vamos orar para tudo quanto é Deus, porque o Deus que morar no céu, esse vai nos favorecer, porque a gente não está esquecendo dele também, certo? Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e restrita prática de suas respectivas religiões. O que ele quer dizer aqui? Que agora todo mundo está permitido a adorar o Deus que quiser, até os cristãos. Então, o Edito de Milão acabou com a perseguição, porque foi por meio dele que a religião de Cristo, como os imperadores falavam, começou a ser considerada uma religião como qualquer outra que já se praticava no Império Romano. Então, naquele momento, eles começaram a tratar o Império Romano como um império laico, ou seja, que não tem uma religião oficial definida e, por isso, todas são permitidas. Ok? Pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigentes que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Então, eles não estavam, não, enxergamos a verdade agora, né? É Cristo, não. Cristo é como qualquer outro Deus, como Buda, como não sei o quê, e agora a gente vai parar de encher o saco dos cristãos e a gente vai deixar esse povinho né, ter o mesmo direito que o budista lá. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seu culto, é-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. O que aconteceu? Quando o cristão tinha o seu direito à propriedade dele, a sua casa era roubada, a sua caverna era tirada dele, essas propriedades dos discípulos eram dadas a leilão e qualquer romano, né, podia comprar essas propriedades. O que Licínio e Constantino estão falando aqui é que é para devolver as propriedades para os discípulos, ou como ele chama, para os cristãos. Certo? Que até Constantino, os cristãos não se chamavam de cristãos, eles não se assumiram
com esse nome. Foi a partir de Constantino, quando ele se assumiu como imperador total do império, já que ele venceu os outros três, que ele disse que ele era cristão também. Então o pessoal também começou, agora já que o imperador também se chama de cristão, não vou mais me sentir envergonhado e também vou dizer para as pessoas que eu sou cristão, certo? Então ele falou assim, ó, toda a propriedade que foi tirada dos cristãos por éditos, decretos anteriores, eu quero que vocês devolvam a eles. As igrejas recebidas como donativos e os demais que antigamente pertenciam aos cristãos deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação, ou seja, se fosse devolvido em mau estado, certo? Em mau estado, a pessoa poderia requerer uma compensação para que ela pudesse consertar a sua propriedade. Usa-se da máxima diligência, corram com isso, no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça a esta lei com presteza para se possibilitar a realização do nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso da garantia do bem comum. Ou seja, a partir do momento que a gente não vai refrear nenhum Deus de ser adorado, com certeza todas as divindades irão nos favorecer, como já tem nos favorecido. Okay? Então, o fim da perseguição deu quando os filhos, né, ou o cunhado, certo? Que Licínio era cunhado de Constantino, Constantino era filho de Constâncio Cloro. Eles criaram um novo decreto onde permitia que os cristãos tivessem os mesmos direitos dos outros adeptos religiosos. Então, foi assim que ocorreu ao fim da perseguição. Lógico que quando Licínio e Constantino entraram em guerra, porque diferente do pai dele, né, Constâncio Cloro, que aceitou ser um dos tetrarcas, Constantino ele queria ser o Augustus, o supremo imperador. Então ele começou a entrar em guerra com os outros imperadores que compunham a tetrarquia para se tornar o soberano do império. E esse foi o motivo pelo qual ele se tornou cristão, porque à medida que ele começou a ficar com poucos recursos, ele começou a ficar com pouco material de apoio, ele começou a ficar com pouca material humano. E aí os cristãos eram um grupo que ele poderia contar para as guerras dele. E aí, sim, eu vou deixar tudo isso registrado. Constantino, você vê na história, ele nunca se converteu de fato, a não ser daquela conversão que todo romano se converte, ou seja, eles não abrem mão dos antigos deuses e só adotam mais um. Né? Se houve uma conversão de Constantino, foi essa. Ele não abriu mão, tanto que ele era súdito de Apolo, né? Ou deus invicto, eles adoravam o sol, né? Que era Apolo. Eu acho que Apolo, esqueci o nome romano de Apolo, ok? E aí adorava o deus do sol, tanto que muitas práticas do cristianismo é em honra a Paulo. Por exemplo, foi Constantino, em março de 321, que estabeleceu o domingo como dia de descanso e tirou o sábado como dia de descanso, porque sim, querido, o dia de descanso correto, bíblico, muito antes da lei mosaica, sempre foi e sempre será o sábado, ok? O domingo é romano, o domingo é Constantino. E por que Constantino alterou o sábado para o domingo? Porque domingo é o dia do sol, é o Sunday, é o dia do Deus do sol. E aí, no Tratado de Nicéia, reconheceram o domingo como Deus, como o dia santo, o dia do Senhor, né? Porque você vai perceber muito esse paralelo, né? Todo culto a Apolo, a Mitra e algumas divindades que adoravam o sol, o pessoal começou a vincular isso a Jesus, certo? Começou a vincular isso a Jesus. Aí não era mais no sábado, era no domingo, tanto que há alterações bíblicas onde você vê no grego que Jesus ressuscitou no sábado, que ele morreu, que todo o processo de Jesus foi no sábado, e aí, né, a tradução em latim, colocaram a palavra domingo no lugar da palavra sábado.
Você tem que comprovar isso? Tenho. Esse mês a gente terá o perguntas e respostas e eu vou confirmar para vocês, porque sábado que é o dia do descanso e não o domingo, eu vou mostrar para vocês as adulterações nos textos bíblicos, ok? Então é aquilo que eu sempre ensino para os discípulos. Se você trabalhar de fato no sábado, então escolha qualquer outro dia da semana para descansar, porque o importante ainda é que você siga os 6 dias trabalha e você descansa. Mas se você puder, né, honre o sábado, né? Honre o sábado que eu digo. Entenda que o sábado foi o dia, o sétimo dia, corrigindo, é o dia que foi escolhido para você descansar. E o sétimo dia já se chama sábado por isso. A palavra sábado significa pausa, repouso, descanso. Ok? Então, mas vocês vão entender isso melhor lá no Perguntas e Respostas. Então, Constantino, ele começou a favorecer os cristãos, começou a dizer, eu também sou cristão. Essa história você já não é bem parecida com a história que você conhece hoje. Então, eu também sou cristão, eu também me identifico com os cristãos, eu também sei o que é ser perseguido, eu também sei o que é ser marginalizado. E ele fala isso por quê? Porque Constantino não era filho do pai dele com uma princesa, era filho do pai dele com uma filha de um estaleiro, tanto que ele largou a mulher para casar com a princesa para ter direito ao trono. Então, o filho dele teve que conquistar o nome para si, porque ninguém respeitava o bastardinho, o filho do outro casamento. Então, ele dizia: eu me identifico com vocês sobre isso. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a divinizar o Constantino. Você imagina, querido, pega assim, quase 300 anos de perseguição. Você tendo que esconder a sua família numa caverna, você tendo que poder conversar entre vocês tiveram que criar códigos, senhas, para saber quem era o amigo do inimigo, e durante quase 300 anos você fez isso, e de repente chega um cara que diz que também é cristão, que diz que também sabe o que é ser perseguido, marginalizado, né? Tudo jogada política. Mas, da mesma forma como os judeus acreditavam que Herodes era um segundo Jesus, ou uma visão do Messias, porque reformou o templo, conteu o segundo templo para eles e tal, então os judeus acreditaram nisso, e o ser humano, né, fora da justiça, ele tem essa ilusão mesmo, ele deposita muita fé, muita confiança em outro ser humano e acaba tratando ele como quase uma divindade. Eu vejo esse movimento em relação ao Bolsonaro aqui no Brasil. Ah, Chay, você não votou no Bolsonaro? Votei, óbvio que eu votei no Bolsonaro, não quero votar no Lula, ok? Mas eu não vejo que o Jair, apesar do nome Messias, ele seja de fato um Messias e que realmente ele está imbuído da autoridade divina e que Deus está com ele. Eu sei que não é exatamente isso aí, mas eu percebo, da mesma forma que surgiram os herodianos e surgiram os constantianos, também hoje surgiram os bolsonaristas, como lá nos Estados Unidos eram os trumpistas, certo? Então, sempre há esse movimento de repente, você jogar todas as suas cartas, todo o seu apoio a uma pessoa, sendo que essa pessoa ela não está de fato imbuída da autoridade divina. Ela parece estar, mas ela de fato não está. Sabe? Porque a religião tem essa pegada. Satanás tem essa estratégia de parecer amigável, bom, e à medida que ele vai sendo amigável, bom, que ele vai falando aquilo que você quer ouvir, ele vai te seduzindo para a destruição pelas costas. Satanás tem essa pegada, certo? De ser encantador. E à medida que ele é encantador, ele consegue enganar você ao ponto de você não perceber que algumas coisas estão ocorrendo porque você está iludido com o encanto dele. E foi isso que Constantino fez com os discípulos cansados, divididos, porque cada um tinha uma doutrina que seguia. Ele precisava de material humano, ele precisava de alguns recursos que ele possuísse, ele de repente chegasse assim, ó, essa minha guerra é de Deus, é Deus que, se eu, tipo assim, ó, se eu fazer com que vocês nunca mais sejam perseguidos, vocês votam em mim, apoiam a mim. E aí ele começou a ver, por quê? Porque o evangelho, a verdade, por mais que ela estava corrompida com o passar dos anos, ela continuava crescendo.
Eles matavam os cristãos e os cristãos continuavam crescendo. Então, tipo assim, é uma força a ser considerada. Qualquer um, depois de quase 300 anos de perseguição, já teria desistido disso. Dessa fé. Muitos até apostataram, mas não era todo mundo que apostatou. Se corrompeu, mas não se apostatou. Estavam confusos. Perderam o caminho antigo, mas não se apostatou. Ainda havia uma devoção sincera na maioria. A malícia estava em poucos, não estava em todos. A confusão na alma podia estar em de todo mundo, mas a malícia não era de todos, era de poucos. Só que aí, um cara mais esperto, mais malicioso, com uma oratória bem melhor, falou assim: eu vou conseguir usar esse povo a meu favor. E aí, né, essa estratégia poderosa de marketing estabeleceu o cristianismo. O nome que antes era um xingamento e uma zombaria se tornou um emblema pelo qual os corrompidos começaram a ser charmados. E aí, com o fim da perseguição, eles começaram a tratar Constantino como um enviado de Deus, como por meio dele que Deus vai estabelecer seus planos, e começaram a apoiar Constantino em todas as loucuras. Aí Constantino estabeleceu que não era o sábado, mas sim o domingo, que deveria ser honrado como o dia do descanso, e vamos apoiar. Conselho de Nicéia, estamos junto. Eles começaram a dizer: não, não vamos seguir mais a Páscoa judaica dentro do calendário judaico, porque até aquele momento eles seguiam, faziam a Páscoa judaica, né? Até porque os apóstolos diziam: vocês podem continuar honrando a Páscoa, certo? Mas, né, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus é a nossa Páscoa, então os discípulos, só que eles seguiam de acordo com o calendário judaico. Chegou Constantino, no Conselho de Nicéia, junto com o pessoal, e disse: não, vamos estabelecer a Páscoa no primeiro domingo do equinócio da primavera. Por quê? Porque há ali o culto das divindades, uma das divindades também vinculada ao sol que ele adorava, ele era honrado num dia específico, no primeiro domingo do equinócio da primavera. Então começaram a estabelecer a Páscoa cristã, né? Não sei se hoje é assim, não acompanho o calendário, mas, né, a primeira Páscoa cristã foi instituída no primeiro domingo, no equinócio da primavera, naquela região lá. E uma série de outras coisas começaram a apoiar. Por quê? Porque ele acabou com a nossa perseguição, então vamos apoiar tudo que eles fizeram. E nisso ele foi introduzido todo o paganismo dele dentro, e aquilo que já estava corrompido se tornou perverso. Perverso. Vamos ir finalizando aqui. O primeiro concílio de Nicéia. Por que houve o primeiro concílio de Nicéia? E esse concílio de Nicéia foi quem estabeleceu foi Constantino, né? Constantino percebeu que não dá para usar os cristãos se eles continuassem divididos, então estabeleceu o concílio de Nicéia para trazer unidade para a igreja, né? Unidade. Essa parada é bem antiga já. O primeiro concílio ecumênico, a palavra ecumênico significa global, ok? Significa para todos. Foi convocado em 325 d.C., na cidade de Nicéia, pelo imperador Constantino I. Este concílio foi convocado por causa da doutrina do sacerdote alexandrino Ário, que questionou a natureza divina e o nascimento pré-eterno de Cristo e ensinou que ele é apenas a mais alta criação. Para Ário, Cristo seria algum tipo de semideus. Eu vou ler tudo e depois a gente conversa. Para Ários, né, eu botei aqui duas versões do nome dele, que você, se pesquisar, pode encontrar. Então, Ário, né, A-R-I-O, e Ários, A-R-I-U-S. Se Jesus foi o primeiro ato da criação por Deus, que a área acreditava que Jesus foi a primeira obra que Deus fez. Existe algum tipo de prioridade, o poder maior é do Pai e não do Filho. A doutrina também questiona as referências bíblicas que destacam a fragilidade de Jesus quando está sob a forma humana. Se é um Deus, então por que sentir cansaço, dores e limitações inerentes ao ser humano?
Ário também rejeitava o dogma da Trindade, onde três são um ou um são três, porque naquela época eles acreditavam que a Trindade eram três pessoas que se moviam como uma, como também acreditavam que era uma pessoa que se apresentava como três. E a gente também já ensinou isso na nossa prévia da série A Restauração, ensinamos isso também no estudo complementar. Já que não havia uma explicação de como os três se relacionam entre si, 318 bispos participaram deste concílio. Apesar do convite ter ido para 1800, apenas 318 apareceram. Entre os quais estavam Nicolau, o taumaturgo, Tiago, bispo de Nisípis, Espiridião de Tremotosia e Atanásio, que na época era um diácono. O concílio condenou e repudiou a doutrina de Ário e afirmou o dogma de que Jesus é verdadeiro Deus, nascido de Deus Pai antes de todos os séculos e é eterno como Deus Pai. Ele foi gerado e não criado e é consubstancial ao Pai. Neste concílio também foi decidido celebrar a Páscoa no primeiro domingo seguinte à primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte e depois da Páscoa judaica. Também se estabeleceu muitas outras regras ou canones. Então, o que aconteceu aqui? Constantino, percebendo que não dá para usar uma pessoa dividida, um grupo dividido, resolveu unificá-los, certo? Até aquele presente momento, eles chamavam apenas igreja, eles até se referiam católico, mas católico significava universal, não tinha o contexto de igreja cristã, católica, apostólica romana, né? Não sei qual é a nomenclatura, mas é mais ou menos isso aí. Como tem hoje, não tinha essa visão. Então, quando você vê assim, mas eles se chamavam de católicos, é porque eles tinham um conceito de universalidade, corpo todo. Este é o conceito, mas a prática não era mais assim. Tanto que no Conselho de Nicéia, um bispo não podia ir para outra igreja, enquanto na época apostólica a supervisão ocorria solta, não importava, né? Se hoje o Timóteo estava na igreja de Éfeso, amanhã ele poderia estar coordenando a igreja de Antioquia. No credo de Nicéia isso acabou, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Mas eles acreditavam que estavam promovendo a unidade do corpo, certo? Então, outra coisa que também foi estabelecido foi o conceito que eu já ensinei para vocês, quando a gente fala lá, porque antes da série A Doutrina, né, propriamente dito, eu criei 3 vídeos falando sobre a família real e tem um estudo complementar desses 3 vídeos que está disponível apenas no nosso canal do Telegram, certo? Então você vai encontrar estudo complementar, o nome está aparecendo aqui na tela para você, e lá você vai conseguir verificar essa questão do triunidade, trinitarismo e triteísmo, onde tinha as diferenças, opiniões a respeito de como a trindade é e de como a trindade se manifesta. E uma dessas questões, porque o que acontece? Ário, ele começou questionando a respeito da natureza de Jesus. E questionar, querido, não está errado, certo? Eu quero que você entenda assim, toda a justiça e toda a revelação, ela é questionada. Por quê? Porque como você pode ter certeza que você está entendendo a verdade se você não tirar as suas dúvidas? Só que uma coisa, eu sempre falo assim para todo mundo, existem questionamentos. Deus não se importa do questionamento para entender. Então, se você está questionando para poder entender melhor, para poder ter certeza de que você está no caminho certo, esse questionamento é aprovado por cada sionita que há no céu e na terra, porque isso mostra que você é uma pessoa sensata e que não aceita tudo de primeira, certo? Mas existe aquele questionamento do tipo dos fariseus e dos saduceus que faziam perguntinhas só para pegar Jesus em algum erro, sabe? Aquelas perguntas capciosas, que não tem o objetivo de aprender para entender, mas apenas para encontrar furos e argumentos para continuar a rejeitar a verdade. Você precisa separar esses dois questionamentos. Se você está questionando para aprender, para entender, é uma coisa. Mas se você está questionando e o teu coração não está aberto para mudar a sua opinião, se for comprovado que é você que está entendendo errado, e você só está questionando para poder encontrar algum erro aparente ou
distorcer, uma brecha onde eu consigo distorcer o que o cara falou para permanecer na minha teimosia, né, para permanecer na minha visão incorreta das coisas, esse tipo de questionamento, você será punido por Deus por causa disso. Então, o que você começar a questionar coisas, a fazer perguntas, Deus nunca vai repreender você. Mas ele vai sondar o seu coração para saber o motivo pelo qual você está questionando. Você está questionando para entender ou você está questionando para permanecer em rebelião? Você está questionando porque você não entende ou você está perguntando isso porque na realidade você quer arrumar uma justificativa para permanecer no seu pecado, para permanecer desobediente? Certo? Mário começou a questionar, certo? De repente ele olhou assim, Trindade. Na época dele, né, ele começou assim, Trindade, eles dizem que é um único ser que se manifesta de três maneiras diferentes. Por que eles estavam com essa dúvida? Porque eles acreditavam no dogma de que só há um Deus. Então, para proteger o único Deus, um Deus de único mesmo, de número um, eles começaram a distorcer o conceito da família real, dizendo que era uma única pessoa que tinha três faces, como a deusa Hecate, ou Hecate, ou Hecate, sei lá qual é a pronúncia dessa deusa, que ela é ao mesmo tempo jovem, senhora, adulta e velha. Mas é a mesma deusa que tem três faces diferentes. Então eles começaram a dizer que é o mesmo Deus, a mesma essência, para proteger o dogma do único Deus. Só que aquilo que eu falei para vocês, e a gente já ensinou isso aqui, Deus no conceito de autoexistente, que não tem pai, nem mãe, nem início de dias. Só existe uma pessoa dentro da família, que é Iavé, o pai. Só existe uma pessoa na família que é assim. Né? A gente lê lá no Evangelho de Tomé, Jesus falando para os discípulos, se chegar um homem que não tem pai nem mãe, podem se ajoelhar diante dele, que está aí o vosso Deus. Jesus falou, se você chegar diante de alguém que diz que não tem pai nem mãe, pode se ajoelhar diante dele, que está aí o vosso pai. Certo? Então, só o pai é. Então, dentro desse conceito de Deus como autoexistente, só o pai tem isso. Mas se você tratar Deus como aqueles que compartilham da mesma substância, essência e natureza, então você vai ter toda a família real que tem a mesma substância, essência e natureza do pai, como eu sempre ensino. O pai ele não tem início e nem terá fim. Todos os demais têm início no pai, mas também não terão fins, são eternos. Só que para proteger o dogma, né? E é isso que dá quando você não aceita as coisas como de fato são e fica criando fantasia mirabolante na sua cabeça. Eles começaram a distorcer o conceito da Trindade. Colocaram a mãe lá no terceiro lugarzinho, colocaram o filho como o primeiro ato da criação do pai, né? O filho veio antes da mãe, mas tudo bem, a confusão já estava feita mesmo, e começar a tratar que era uma única pessoa que se apresentava de maneira diferente, e essa mentira existe até hoje. Isso é um dos motivos pelo qual eu estou explicando sobre a geração da perversidade. Eu poderia sair da fase de Jesus e já pular da fase das duas testemunhas, mas muito dos problemas que as duas testemunhas encontram hoje para ensinar as pessoas da verdade, muitas dessas mentiras surgiram nessa época. Nessa época. Muito do que você acredita hoje, você que é cristão, seja você católico ou protestante, que você acredita hoje, não está fundamentado nas escrituras, está fundamentado nesses concílios que houveram, aonde eles acordaram, vamos interpretar Jesus dessa forma, vamos interpretar o Pai dessa forma, vamos interpretar o Pai daquela forma. E aí Ari falou assim, ó, Jesus não pôde ser divino porque quando ele veio para a Terra, ele sentia cansaço, ele sentia fome, ele sentia sede, ele dormia, ele sentia dores, então ele era tão humano quanto eu. Então, no máximo, ele é algo. Ele nem é 100% humano, nem 100% divino. Ele fica ali, um semideus. Por quê? Porque não entendeu que quando se encarna, você adota a estrutura de Adão e esse corpo
não é o corpo imortal. O corpo imortal, ele vai ter uma resistência muito melhor. Agora, esse corpo aqui, que não tem imortalidade dentro dele, querido, ele vai cansar. Você vai ter que botar ele para comer, você vai ter que botar ele para dormir, você vai ter que botar para descansar. E se alguém apertar, se uma criança beliscar você, tu não sente dor, porque a força da criança é menor diante da sua força. Agora, se um adulto beliscar você, você já sente por quê? Porque a força do adulto é maior ou é equivalente à sua. Então, Dário começou a questionar a divindade de Jesus porque ele tinha uma interpretação de como um Deus é. E esse é o problema da idolatria, quando você diviniza a sua forma de pensar, quando você trata a sua opinião como o equivalente à verdade. Você, ao invés de pensar assim, ó, eu sei de fato como Deus é, Ari deveria ter feito essa pergunta. Eu já fui na capital. Naquela época, eles não tinham mais os sentidos espirituais ativos, então, com certeza, eles não iam mais no céu. Então, eu sei como Deus é, eu sei como um Deus se comporta. Então, como eu posso dizer que Jesus não é Deus pelo fato de ele ter na Terra ter sentido isso, ter sentido aquilo, ter sentido aquilo outro? Por quê? Porque na cabeça dele ele achava, para ser um Deus, ele precisa ter esses atributos. Ah, da onde que o cara tirou esses atributos? Da mente dele. E aí ele começou a dizer, Jesus não é Deus. Jesus, no máximo, é a primeira criação de Deus. E aí, por meio de Jesus, é que Deus fez todas as coisas. Mas o Pai é maior do que Jesus. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Né? O 1 Coríntios 15 deixa bem claro que Jesus vai sujeita, todas as coisas estão sujeitas a Jesus, e depois que tiver vencido e restaurado todas as coisas, o próprio Filho se sujeitará ao Pai para que Deus, o Pai, né, os pais sejam tudo em todos. Isso é óbvio. Só que aí o medo de questionar suas convicções e o medo de defender suas ideias equivocadas levou um Mário a ser, ao invés de pegar assim, vamos orar juntos e vamos questionar a Deus sobre isso para poder te explicar. Não, o seu Mário começou aquilo que começou com um questionamento, ele começou a tratar como uma convicção e começou a ensinar o seu povo. Jesus não é Deus, Jesus é só uma criatura, Jesus é uma criatura acima dos humanos, mas é, né, nível 1 Deus, nível 2 Jesus e nível 3 a gente, seres humanos, né, na escala. Por quê? Porque ele era isso, aquilo, o pai. Aí ele falou uma coisa verdadeira, o pai tem autoridade, tem maior autoridade sobre Jesus, aí aqueles que tratavam Jesus no mesmo nível do pai começaram a ficar louco da cabeça e dizer, não, esse homem é um herege, e aí Constantino vindo toda aquela treta lá, falou, vamos resolver isso aí, vamos, senta, conversa e vamos definir um credo para todo mundo, e aquele que não concorda, vamos expulsar da igreja. E aí começaram a dizer, não, Jesus tem o mesmo nível de peso e de autoridade que o Pai, e você não. Onde é que está em respaldo bíblico sobre isso? Nenhum. Jesus deixa bem claro: toda a autoridade me foi dada. Se foi dada, significa que ele, antes de alguém entregar para ele, ele não tinha autoridade nenhuma. Então, aquele que deu autoridade para ele tem maior autoridade que ele. É óbvio. Da mesma coisa, quando em João 6, quando nós ensinamos pela ceia, ele também diz assim: igualmente eu vivo pelo Pai, dizendo que a vida que ele possui foi dada por outro. Então ele está falando que ele teve um começo. A vida que eu tenho foi dada pelo Pai. E aí ele pega e diz assim: da mesma maneira que eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Mas ele fala que o Pai é maior do que ele. Ele diz para os discípulos: importa-vos que eu vá, é importante que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir, e é melhor que eu vá para que o Consolador venha, dizendo que a função e o ministério da mãe eram mais importantes na vida do discípulo do que o próprio ministério dele. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês.
Sabe? Ele nunca negou. Paulo, tanto que Paulo ensina isso para vocês. Apesar de ter Jesus subsistido em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Apesar de ser Deus no contexto de ter a mesma essência divina, ele nunca se julgou igual ao Pai. E por isso adotou a forma de servo. E aí o pessoal pensa que Jesus estava querendo bancar o humilde, né? Ah, não, ele estava sendo modesto, mas na realidade ele e o pai, então, ele nunca disse que ele e o pai estavam no mesmo nível. Ele sempre, tanto que quando ele precisava de forças e tudo, ele clamava ao pai, ele clamava à mãe, ele sempre disse que ele dependia do pai e da mãe. Só que aí o pessoal de Nicéia, os 318 bispos, decidiram que Jesus era verdade, tem a mesma substância do pai, é óbvio. Filho de peixe é peixe. Filho de leão é leão também. É óbvio que possuem a mesma natureza, a mesma substância, a mesma eternidade. É óbvio, ele ainda é o herdeiro. Ele tem tudo aquilo que o pai e a mãe são dentro dele. É óbvio isso. Mas disseram não, que o pai e Jesus são iguais e agora, como acontece o vírus sempre se multiplica, disseram, como acontece hoje, que o Pai e Jesus são o mesmo. Então, Jesus é pai dele mesmo, Jesus é mãe dele, é igual a Deus Hecate. Uma hora ele se apresenta para você como pai, outra hora ele se apresenta para você como filho, e outra hora ele se apresenta para você como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa. Porque tudo para proteger o dogma do único Deus. E tudo para proteger a divindade de Cristo. Você não sabe as loucuras que os cristãos fizeram para poder proteger a divindade de Cristo ao ponto de alterar vários textos bíblicos. Tanto que os judeus hoje têm dificuldade para aceitar o verdadeiro Messias como Messias, porque eles fazem essa alegação. Se ele de fato fosse o verdadeiro, vocês cristãos não alterariam as escrituras para comprovar a divindade dele. O fato de vocês alterarem as escrituras mostram que nem vocês acreditam no Messias que vocês querem que nós engulamos. Sabe? O medo faz essas coisas, o medo e uma falta de revelação de Deus faz com que você cometa severos erros. E o Concílio de Nicéia, primeiro concílio que por fora parecia a unidade da igreja, não, eles criaram várias normas para que a igreja nunca mais caminhasse em unidade, cada um ficasse no seu quadrado. E estabeleceram um governo único para que uma só, que aí deu origem aos papas, que já existia papas nessa época, certo? Só que eles não tinham o governo central de toda a igreja, como o Concílio de Nicéia começou a preparar o campo para isso também, e outros bispos também. Querido, com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Né? Esse assunto nós iremos continuar. Eu peço que ao longo da semana você assista e leia os nossos materiais de apoio para entender um pouco melhor sobre essa época. E até domingo que vem.